E o Bitcoin subiu forte nessa quarta-feira, rompendo para cima um padrão gráfico que indica mais altas. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos atualizar a situação gráfica do Bitcoin também, vamos comentar aí sobre os eventos macroeconômicos que podem ter impactado e causado esse movimento de alta do Bitcoin. E também vamos atualizar a situação dos dados da análise de sentimento do Bitcoin. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, de também deixar o like nesse vídeo para dar aquela força e ativar o sininho para receber as notificações das análises que a gente posta aqui várias vezes por semana. E também, galera, não deixem de seguir a Aperio nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube. Bem, vamos lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin. O Bitcoin chegou a subir aí mais de 3% nesse dia de hoje, nessa quarta-feira. E isso aí pode ter uma explicação ligada ao macroeconômico, tá? Mas quando a gente olha aqui o gráfico do Bitcoin, a gente consegue ver que ele pode estar rompendo para cima um padrão gráfico conhecido como triângulo simétrico, que normalmente, no caso aqui, poderia ser até uma flâmula, né? Eu acho que seria mais adequado considerar isso daqui uma flama por causa do contexto em que a gente tá? A gente vê aí que o Bitcoin já vem subindo aí nos últimos dias. E se a gente projetar para cima aqui o alvo desse padrão para tentar encontrar onde que o Bitcoin pode, até onde que ele deve subir, a gente consegue aqui ver um alvo para o Bitcoin lá na região de aproximadamente 47 mil dólares. Tá? Então o Bitcoin poderia ir na região dos 47 mil dólares de acordo com esse padrão gráfico. A gente só deve tomar um certo cuidado pelo seguinte, tá? A gente tem bastante resistência, inclusive essa região que ele chegou dos 44.500 é uma região de resistência. Tá? E nos mapas de calor também tem algo que mostra ou deixa em dúvida se ele vai continuar subindo aí dessa forma nos próximos dias. E a gente tem que ver aqui, galera, o que está por trás desse movimento. Eu hoje não vi nenhuma notícia ligada ao Bitcoin que justificasse esse movimento de alta. O que eu vi foram movimentos aí de alta no mercado americano. Tá? Hoje o mercado americano, o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, fechou com uma alta de quase 1%, que é muita coisa para esse índice, que representa as 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos, o que é muita coisa, tá? E significa que alguma coisa aconteceu. O mercado ele não vai dar esse pump, essa subida rápida de uma hora para outra. E na minha visão, a única coisa que eu vejo que pode ter causado esse movimento de hoje foi a queda dos rendimentos dos Treasuries dos Estados Unidos. Tá? Se a gente for aqui para os dados macroeconômicos, a gente consegue ver aqui que no diário, a gente teve um dia em que o mercado de títulos americanos, ele teve queda, né? O rendimento dos títulos de 10 anos, por exemplo, eles caíram aí no último dia, tá? Chegaram a bater mínimo em relação ao dia anterior, fechou com um pouquinho de alta, mas teve uma queda ali ao longo do dia, e essa queda, eu acredito que ela esteja relacionada ao leilão que a gente teve de títulos do governo dos Estados Unidos hoje, onde as taxas de juros praticadas foram menores do que as que estavam sendo praticadas nos últimos dias, tá? Então isso aí acabou arrefecendo um pouco essa subida dos rendimentos dos Treasuries, principalmente dos de 10 anos nos últimos dias, tá? E deu um certo alívio para o mercado. Geralmente quando a gente tem queda de juros, a gente vê ativos de risco como ações de empresas, no caso de empresas americanas, e também criptomoedas performando bem, tá? Porque se os juros caem, quer dizer que o custo de oportunidade caiu, então a gente costuma ter uma performance relativamente boa de ativos de risco aí ao redor do mundo, que foi o caso hoje, tá? Acredito que isso justifica. Tainan, mas o que tem a ver a bolsa americana com o Bitcoin? Geralmente, quando as bolsas americanas estão performando bem, o Bitcoin também performa bem, tá? A não ser que a gente tenha aí algum evento, vamos dizer assim, que faça o Bitcoin se descolar dos mercados americanos. Nos últimos dias a gente não tem, então o que tudo explica é que esse movimento de alta de hoje do Bitcoin foi um movimento acompanhando os movimentos das bolsas americanas. E a gente também não pode deixar de olhar os indicadores de sentimento para ver o que a galera está fazendo nesse momento aí em que o mercado americano está subindo. Tá? Quando a gente vai aqui para os indicadores de sentimento, a gente vê o long short ratio caindo, o Open Interest subindo, tá? Isso aqui mostra que o pessoal está abrindo posições shorts, apostando na queda hoje com essa subida do Bitcoin, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, quando as pessoas, a maioria das pessoas estão indo para um lado, as baleias jogam o mercado para o lado oposto para liquidar essas pessoas, tá? Então, essa é a situação, já que no mapa de calor da High Block a gente vê algo que é um pouco divergente, né? A gente vê que uma boa parte da liquidez que tinha acima, que estava na região ali dos 43.700, 44 mil dólares, já foi consumida com esse movimento de alta, tá? Geralmente, depois que o mercado consome liquidez para um lado,
ele vai buscar no outro, que no caso seria a região dos 41.500 dólares. Eu tenho minhas dúvidas se tem tanta liquidez ali na região dos 41.500 dólares, uma vez que o mercado subiu. Tá? E depois que ele sobe, muitas pessoas que estavam com posições long, aí apostando na alta, de forma alavancada, fecham suas posições. Tá? Então, essa é a análise de hoje. No mais, desejo a todos aí uma excelente quarta-feira, uma boa semana. Se tiverem dúvidas ou quiserem que eu analise alguma moeda, deixem nos comentários. Até mais, tchau!